Olá, pessoal do YouTube! Hoje eu quero falar com você que sofre de ansiedade, que às vezes fica se preocupando com o futuro em excesso. Eu tava muito assim agora. Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu estava muito assim com o processo de separação. Então, eu tava preocupada, né? E ficava pensando e pensando, e aqueles pensamentos ficavam dentro da minha cabeça, assim. E aí, o que que eu fiz? E eu lembrei que eu já usei desse recurso em outras vezes na vida, e esse recurso ele pode te ajudar. Eu parei para pensar assim, então eu sempre faço essa pergunta assim, ó, o que de pior pode acontecer nesse cenário? No meu caso, separação, né? O que de pior pode acontecer? Qual é o pior cenário possível? E aí eu comecei a pensar no pior cenário possível e no que de pior poderia acontecer. No meu caso, o que de pior poderia acontecer? Eu tô no processo de separação, então eu posso encontrar um novo amor, né? Posso encontrar uma nova pessoa e me aventurar num novo amor. Esse cenário é tão pior assim? Não é, né? Não era o que eu imaginava, mas se abrir um novo amor não é ruim. E aí depois eu pensei assim, o que pode acontecer? Pode ser que eu tenha que ficar um tempo aqui na mãe. Tipo assim, não consiga me estabilizar financeiramente, eu tô aqui na mãe e vou ter que ficar um tempinho aqui. É o fim do mundo? Não é. Então eu imaginei esses piores cenários, né? Vou ter que ficar um tempo na mãe, vou encontrar um novo amor. E eu pensei num outro cenário. E a outra opção, posso resolver encarar a vida sozinha, né? Tem essa opção também, posso encarar a vida sozinha. Então, daí eu vou alugar um espacinho pra mim, ou eu vou comprar um espacinho pra mim e vou encarar a vida sozinha até esse novo amor aparecer. E por incrível que pareça, a gente pensar no pior cenário possível que pode acontecer em uma situação acaba nos tranquilizando, porque a gente vê que aquela coisa que a gente imaginava ser o fim do mundo não é tão fim do mundo assim, a gente consegue lidar com aquilo, né? Existem situações, a gente pensando no pior cenário possível, a gente vê que existem situações bem piores. Ai, a minha bateria tá acabando. Existem as situações bem piores e que aquela ali não é o fim do mundo. E eu lembrei que eu já tinha usado isso, de pensar no pior cenário possível, quando eu montei a minha loja de semijoias. E aí eu trabalhava, né, pros outros, e eu pensei assim, na época eu era professora, aí eu pensei assim, gente, porque bateu aquele medo, né, de ir pro novo, e aí eu pensei assim, se não der certo? Foi o pior, o que acontece se não der certo? Pior cenário possível. A loja fecha. Beleza, a loja fechou. A gente, se não der certo, pega e volta a trabalhar para os outros, né? Eu sempre trabalhei para os outros, então não tem problema nenhum em voltar a trabalhar para os outros. Se eu já fazia isso antes, eu consigo voltar a fazer de novo, né? E eu prefiro, às vezes, eu pensei, né? É melhor. Peraí, que a minha iluminação apagou. É melhor. Eu sempre penso assim, saber que eu tentei, tipo assim, pelo menos eu tentei, não deu certo, mas quando eu ficar velha não vou me arrepender de não ter tentado, sabe? Eu sempre penso assim. E foi o que aconteceu. A loja durou por 6 anos, acabou fechando por causa da separação, que eu e o meu ex-marido, a gente tocava junto a loja, né? Mas deu certo, gente, deu certo por 6 anos, funcionou por 6 anos, foi o meu ganha-pão por 6 anos, então, assim, às vezes a gente fica com medo de dar o primeiro passo em alguma coisa, por medo mesmo, assim, sabe? Por receio do novo. Mas, quando a gente pensa no pior cenário, isso acaba tranquilizando a gente, porque a gente consegue ver que a gente consegue mediar os cenários ruins, né? Que não são tão ruins assim. Então é isso, assim, queria compartilhar com vocês.
a forma que eu utilizo para acabar com toda e qualquer ansiedade quanto ao futuro, que também não adianta a gente se preocupar com o futuro, que a gente só tem o hoje nas nossas mãos, né? E aí eu tava até aqui no... Eu tirei isso desse livro aqui, ó, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse livro é muito bom, é o mesmo livro daquele cara que escreveu Como Influenciar Pessoas... Ah, não lembro. Esqueci. Mas eu tava lendo, né, esse livro, daí falava sobre isso, sobre a gente imaginar o pior cenário. E eu lembrei que eu já tinha feito isso, né, na época da loja. E agora, com a separação, eu também usei essa técnica. E isso me acalmou muito. E aí até ele fala aqui, ó, que depois de imaginar depois que a gente imagina o que de pior pode acontecer, a gente procura aceitar as consequências, né? Então, a gente aceita aquilo, que nem eu aceitei que vou ter que ficar na mãe um tempo, daqui a pouco pode ser que já aceitei também a possibilidade de eu encarar a vida sozinha, alugar um espacinho pra mim e ir morar sozinha. E já encarei também a ideia de se abrir para um novo amor. E aí depois a gente procura, aceita todas as consequências e pronto. Tipo, a gente vê que nem é tão terrível assim. E aqui no livro, por fim, eles falam assim, ó, que a gente depois, né, de a gente imaginar o pior cenário, por exemplo, eu no caso da loja, poderia fechar, né, se não desse certo. Mas aí a gente pode se dedicar calmamente a sua energia e o seu esforço para remediar as piores possibilidades que a gente já aceitou mentalmente. Mas eu acho que a gente aceitar mentalmente a pior situação já acalma, entendeu? Que tu já vê que não é tão fim de mundo assim. E é isso, a gente precisa, né, trabalhar a aceitação, viver o hoje e deixar o amanhã que a Deus pertence. Gente, espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Me dei sugestão de vídeo. Ah, teve até um seguidor que ele falou pra abrir o e-mail, um e-mail, né, profissional, pro pessoal contar suas histórias e quem sabe compartilhar aqui no canal. É uma ideia também, né? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.